Um sócio pode obrigar o outro a permanecer na sociedade limitada contra a sua vontade? Não. A resposta é não. Por quê? Primeiramente, porque, em se tratando de uma sociedade limitada, nós estaremos diante de uma sociedade contratual, ou seja, uma sociedade que é estruturada e constituída a partir de um documento básico, um documento fundamental, denominado contrato social. É este documento, contrato social, que deverá estabelecer todas as regras básicas, fundamentais e também acessórias que disciplinarão o relacionamento entre os sócios nessa sociedade, e será este documento que deverá ser levado a arquivamento perante o registro público competente. Então, por este motivo, em função da liberdade de contratar, que é inclusive uma garantia assegurada pela Constituição Federal, a liberdade de associar-se ou permanecer associado, é que não se admite que um ou mais sócios queiram obrigar um sócio, por exemplo, minoritário, a permanecer na sociedade contra a sua vontade. Por exemplo, negando-se a proceder à alteração do contrato social. Nós sabemos que, tanto para o ingresso quanto para a retirada de um sócio, em princípio, em uma sociedade limitada, em uma sociedade contratual, é necessária a alteração do contrato social. E há casos na prática em que os sócios que representam a maioria simplesmente se negam ou se negligenciam esta providência, mantendo um sócio minoritário muitas vezes retido na sociedade contra a sua vontade. Porém, caso esta situação se verifique, a legislação brasileira oferece uma solução. Essa solução está prevista no Código Civil, em seu artigo 1029, que disciplina a chamada resolução unilateral da sociedade. Aquela resolução, ou seja, seria a rescisão, a ruptura deste contrato, desta contratação, em relação a um único sócio. No caso, este sócio discordante, este sócio dissidente, que pretende retirar-se, mas que, no caso concreto, os demais sócios estejam impedindo a sua retirada. Neste caso, o artigo 1029 prevê um procedimento de que o sócio dissidente, o sócio que pretenda retirar-se e que esteja encontrando resistência por parte dos demais sócios em proceder à alteração do contrato social, ele deverá notificar os demais sócios e decorridos 60 dias corridos, de acordo com o artigo 1029 do Código Civil, após o decurso desses 60 dias da notificação de cada sócio da sociedade, este sócio retirante deverá arquivar, registrar esta notificação com os respectivos avisos de recebimento, claro, que comprovem que a notificação foi recebida há mais de 60 dias por cada um dos sócios. Ele deverá arquivar essa notificação onde? Perante o registro público competente. Em se tratando de uma sociedade empresária, o registro será junta comercial. Em se tratando de sociedade simples, o registro será o registro civil de pessoas jurídicas. Portanto, esta solução prevista no artigo 1029 do Código Civil, ela irá resolver, ela irá solucionar, por assim dizer, esta situação em que esteja havendo resistência ou até negligência dos demais sócios em proceder à alteração do contrato social e em permitir a saída, a retirada deste sócio. Agora, aqui um detalhe importante. Esta retirada, ela apenas servirá para colocar este sócio, até para fins de iniciar a fluência dos prazos prescricionais para a sua extinção da sua responsabilidade enquanto sócio, ela apenas o colocará para fora da sociedade. Porém, ela não solucionará a apuração dos seus haveres. Então, significa que este sócio retirante, ele logicamente poderá ter direito ao recebimento de haveres, ou seja, de uma participação econômica correspondente à sua cota. E neste caso, esta apuração deverá ser realizada sucessivamente após esta retirada, seja amigavelmente, caso ele consiga fazê-lo, seja judicialmente, mediante o procedimento judicial competente.